Bom dia, minha turma do terceiro ano, Procarla aqui falando com vocês. E hoje, mais uma vez, vamos dar início nessa aula de ciências. Que vocês possam tirar toda a compreensão, tudo aquilo que vocês precisam para que possa ter um bom dia, uma boa aula e compreenderem o assunto de hoje, né? Vamos lá. Como sempre, a mensagem do dia. Vamos ler para que seja como reflexão para nosso dia inteiro e o fim de semana. Bom dia. Que todas as coisas que você precisa sejam concedidas a ti e que cada momento vivenciado se converta em aprendizado, sabedoria e lição. Que não haja medo, que sobre fé. Estamos passando momentos difíceis, mas que estejamos fé que isso vai mudar e que algo de bom nos levaremos dessa situação. A Pro sabe o quanto é difícil para os papais, para vocês aprenderem os assuntos dessa forma, mas algo de bom nós vamos tirar dessa situação. O diário de hoje é bem simples, a tarefa vai ser no caderno. Como eu falei a vocês, a gente está fazendo uma revisão dos assuntos, a Pro está sempre voltando e as tarefas vão ser respondidas no caderno. Então, você copia a sua tarefa com cabeçalho, não esqueça. Eu não coloquei, mas você copia o cabeçalho, coloca lá, porque serão atividades, nós vamos fazer uma atividade valendo nota e precisa que vocês estejam compreendendo o assunto, tá bem? Leituras para compreensão vai estar no livro, no volume 2. Eu vou deixar as páginas no diário de vocês. Estaremos aqui para a retirada de suas dúvidas. Parabéns pelo seu empenho, parabéns aos pais, às mães, às professoras que estão de reforço, que estão se empenhando para que vocês não percam o conhecimento e o aprendizado seja contínuo, né? Parabéns para todos nós que estamos vivendo esse momento, mas sabendo reconhecer que somos falhos, mas que estamos melhorando com isso, né? Vamos ter fé. O assunto é oceanos e mares. É um assunto muito bom, é de extrema importância, né? Fala do lugar que nós precisamos cuidar e preservar para que a vida na Terra possa ser contínua. Aí, o que os oceanos e mares têm em grande quantidade que nós precisamos preservar, né? O que será? Nada mais é do que a água. A água, é importante lembrarmos de que o planeta Terra é o grande sistema dividido em sistemas menores. O sistema hidrográfico, hidrosfera, por exemplo, compreende diversos sistemas relacionados à dinâmica das águas. Nosso planeta abrange uma área aproximadamente de 510 milhões de quilômetros, dos quais 360,63 milhões está coberto de água. Nosso planeta é composto basicamente de água. Nosso planeta possui, em sua maioria, em sua maior parte, é constituído de água, porque a água é a fonte de vida. Águas, constituição e origem. De onde vem essa água? Nosso planeta abrange uma área aproximadamente de 510 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 360,63 milhões, como já havia dito, estão cobertos por água. Esse líquido é um dos elementos essenciais à vida do planeta e apresenta características surpreendentes, sendo uma delas a possibilidade de passar pelos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A gente possui a água nesses 3 estados no nosso planeta. E em sua maioria ele é um líquido, mas a gente consegue ver ele em todos esses 3 estados físicos. A água possui um papel importantíssimo na vida do ser humano. E onde eu posso encontrar? Nos oceanos, né? A oceanografia é uma área da ciência que se dedica exclusivamente ao estudo dos oceanos e mares.
Os oceanos constituem uma única massa de água salgada que se separa os continentes conforme a sua localização, característica fisioquímicas, são divididos em Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial, Ártico e Glacial Antártico. Você percebe aí a imensidão que nós temos de água no nosso planeta, a diversidade de seres que ainda nem foram catalogados que existem no nosso planeta, porque ele é imenso, né? Os oceanos são uma parte da ciência, a oceanografia estuda, e mesmo assim ela não conseguiu encontrar todas as espécies que existem no oceano. Para você ver como a dimensão desses 510 milhões de água. É super interessante a quantidade de água que nós temos que ainda não pôde ser estudada. Os oceanos e mares cobrem 2/3 da superfície do planeta. Aí eu tenho agora um gráfico que nós estudamos, tabelas de gráficos, se vocês lembram, nós já estudamos. Temos um gráfico de pizza, onde eu encontro a quantidade de águas que existe no planeta. E você vai ver, ele é 100% de água, mas as águas oceânicas, que oceanos e mares, é 97% a água salgada da Terra. É a maior parte que a gente tem. E as águas continentais, de rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas, é apenas de 3%. Você vê que a maior quantidade de água do nosso planeta, ela é salgada. Ela é salgada. Isso impede de alguma coisa, Pro? Não, claro que não impede. Porém, nós, seres humanos, uma boa parte dos seres vivos, a água doce é importante, mas nós só temos 3%. Os mares, né? De maneira geral, os mares são classificados como corpos d'água salgadas, cercadas parcial ou totalmente por terra. Elas são subdivididas em mares abertos, mares fechados e mares interiores. Aí você vai vendo o mar. Onde você pode encontrar o mar? Me fale aí, onde você já pôde ter encontrado o mar, visto o mar. Na praia, ele é cercado quase sempre por terra. Na praia a gente tem, né? Aí a Pro colocou tipos de mares: costeiros ou abertos, as praias, continentais, interiores ou mediterrâneos, há praias fechadas, né? Fechados ou isolados, recoberto por areia em todo lado e só tem o mar ali, né? Se você for pesquisar mais profundamente, a gente tem alguns tipos de mares. Olha aí, o interior mediterrâneo, deixa eu aproximar mais para você. A gente tem um mar fechado, onde está aqui essa parte azul aí, ó. Ele está todo fechado, cercado por terra. O mar aberto, que é uma praia praticamente. E o mar Mediterrâneo, que ele tá no meio, entre a terra e a água. Olhando assim na foto, você verifica que ele é bem pequeno, mas é uma imensidão enorme. É uma imensidão enorme de águas que a gente não pode catalogar ainda todo. Imagine. E a cor desse mar? Depende da quantidade dos sedimentos em suspensão. Quanto mais limpo for essa água, a sua água é um azul escuro, né? Quando ela não tiver nada. Quando estiver mais próxima da costa, ela é esverdeada, devido aos sedimentos de vegetais e detritos de animais. E próximo ao rio, ela fica avermelhada ou amarelada. Por isso que quando nós estamos na praia, nós conseguimos verificar que é verde, né? Esverdeada próximo, mas quando a gente olha de fotos, ela é um azul tão claro ou um azul escuro, né? Tem os mares que são dessa cor. Então, ele depende da sua cor, dos seus sedimentos. A cor vai determinar o que é que tem lá, né? Quanto maior detrito, quanto maior sujeira, porque agora há várias sujeiras, os mares ficam assim, né? Que pena. Vamos cuidar. A água é a fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver, né? Como eu falei, nós dependemos da água. É um bem imensurável que precisamos preservar para sobreviver.
Não há ser humano que viva sem água. Movimento das águas. Os conhecimentos desse fenômeno é de extrema importância para quem mora em áreas litorâneas e depende das atividades econômicas vinculadas aos oceanos, né? As pessoas que moram próximas é que sabem quando a maré está alta, quando a maré está baixa, quando precisa mudar, quando precisa trabalhar desta forma, quais os impactos que esta maré causa para eles, se eles podem ou não viajar. Se você for ver várias fontes, você percebe que o mar influencia na vida dessas pessoas de forma tamanha que elas só podem sair quando estiver muito bom. Nesse momento, várias populações não estão podendo trabalhar porque eles estão impedidos de sair. Imagine como está a sobrevivência de pais e mães de família que dependem do mar para sobreviver. Eles não podem estar fora arriscando a sua vida. Imagina aí o impacto causado nessas famílias, né? Além desse impacto financeiro, nós temos os impactos ambientais. A importância dos mares e dos rios, oceanos para a sociedade humana pode ser verificada por meio do fluxo de transportes internacionais, né, intercontinentais, tanto a exploração de recursos como as atividades de lazer e de turismo. Acabei de falar com vocês que se a água não for tratada da melhor forma, as pessoas não podem, né, estar fazendo uso dela, não fazem o trabalho necessário, não há viagens, há vários barcos que pararam de rodar para trabalhar, há vários aqueles barcos de turismo, cruzeiros, que geram dinheiro, atividade para algumas pessoas, né, trabalho. Eles também não estão podendo fazer esse tipo de circulação. Nosso planeta praticamente todo parou, né, e a questão de sobrevivência de algumas pessoas também parou, né? Ele depende muito, é um instrumento de trabalho, né? E aí a gente está todo mundo parado, mas não por completo. Nós, professores, estamos trabalhando, mas há pessoas que trabalham com as águas, com os mares, que não estão podendo sair das suas casas por conta dessa situação que vivemos hoje. Os mares, nós falamos, mas também temos a hidrografia de rios e lagos. Tempo já alguma quantidade e a quantidade da água doce na superfície do planeta vem preocupando a sociedade, motivando números de estudos científicos. Poxa, professora, isso tem acontecido? Tem, amplamente acontecido. O que tem acontecido? A água doce do planeta tem se acabado. E onde ela se encontra basicamente? Nos rios, nos lagos, a água da chuva, a água subterrânea, mas ela continua sendo muito pouca. E a gente está precisando preservar ela, porque é a quantidade que faz com que para nós sobrevivermos aqui, né? Sem água ninguém vive. Olha o ciclo hidrológico da água, né? Acho que vocês já ouviram falar. No livro de vocês também tem falando sobre isso. Para o que é o ciclo? O ciclo hidrológico é quando a água doce, conhecida como fonte da vida para o ser humano, realiza um processo chamado ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Esse ciclo segue uma espécie de padrão fechado. A água da chuva desce e volta ao céu em forma de vapor, se transformando em chuva. Esse ciclo acontece. Você percebe que quando para de chover, nós paramos muito de nos alimentar, porque as coisas que vêm da agricultura, milho, feijão, arroz, começam a ter um preço muito elevado. Então as pessoas não precisam, fora que nós necessitamos de água. Por isso, quando você for lavar as suas mãos, agora sim, nesse período, tenha todo cuidado de fechar a torneira e esfumar bastante suas mãos, mas lembrando-se de desligar a torneira, certo? Escovar os dentes também, escova os dentes, desliga a torneira para a gente economizar esse bem tão precioso que nós temos aí. Hidrografia e relevo. Quando um rio percorre um terreno muito acidentado, algo comum em planaltos, podem ser encontrados em seu curso diversos saltos, corredeiras, quedas ou cachoeiras.
A depender de como esteja o relevo, essa água ela vem em forma de cachoeira, de corredeira, que é um rio muito forte, né, de queda d'água, mas alguns rios não foram preservados. Alguns rios continuam sendo destruídos pelos homens. Regimes fluviais. Durante o ano, os rios são abastecidos ou têm um regime de água que pode ser de origem pluvial, chuva, viu? Nival, derretimento da neve, ou ambas. Ou ele vem do derretimento daquelas geleiras grandes, ou ele vem da chuva. Por isso, quando há pouca chuva, o rio seca, porque esse sistema faz com que o rio fique abastecido. Pois se não chover, a água vai secando, secando, não tem nada. Se vocês forem prestar atenção em algumas reportagens, se vocês forem a fundo, vocês vão ver que alguns rios vão ficando cada vez mais baixos. Além dos rios que correm, nós temos os lagos, né? A água dos lagos, olha aí, um pequeno lago é um rio pequenininho, onde sozinho cresce, ou lagoa que a gente tem, né? O estudo da dinâmica nas águas continentais é uma forma de ampliar a análise do planeta e no contexto ambiental, e também socioeconômico. Os lagos, junto com os rios, integram a paisagem natural e urbana. Os lagos a gente pode encontrar nas paisagens mais interioranas possível, mas também podemos encontrar na cidade, nas paisagens urbanas. Por quê? Porque a gente tem vários lagos e vários rios. Se você ver ali, nós temos cercado por o lago, ele é cercado por terra, uma pequena quantidade de água cercado por terra. A gente tem ali a lagoa aqui, né? Temos o Parque da Lagoa também, temos o Parque da Erivaldo Cerqueira, onde a gente tem umas lagoazinhas e ficam lá, uma quantidade pouca. E de onde vem aquela água? Do subterrâneo. Ora, do subterrâneo. E se a chuva parar, ela vai diminuindo, diminuindo. Mas eles são regados pelo ciclo hidrológico. É lá que nós encontramos uma quantidade muito boa. A água do subsolo, como eu falei, a água que preenche esses rios, esses lagos também. Mas e o que acontece? É bom lembrar os 3 destinos da água das chuvas: escoamento superficial, infiltração, evaporação das águas do subsolo, são alimentadas pela infiltração da chuva. Quando chove muito, a água é puxada, né, sugada para baixo. O que esse acúmulo de água faz é nada mais, nada menos do que filtrar, né, e alimentar as águas subterrâneas, né? Você cavar um poço artesiano, você vai ver que daqui a alguns metros você encontra água. Por quê? Porque é a água da chuva que entra no subsolo, né? As águas estejam até a profundidade de 800 metros e 49% se concentram abaixo disso. Elas recebem também a denominação de água de fósseis. Essa água ela é tratada pelo subsolo, né? Os sedimentos que há lá dentro, que a gente chama de sedimentos fósseis. Se o terreno estiver muito contaminado, essa água ela não serve para beber. Então, a gente diz que a água está salobra, mas se o terreno tiver sedimentos fósseis que garantam sua filtração, ela é uma água doce e plena para se consumir, né? Os principais problemas ambientais que fazem com que essa água se torne boa para beber, boa para o seu consumo. Quanto mais lixo houver, né, aí tem uma coisinha, os organismos vão deixando nos rios sujo. Então, o volume de lixo que nós temos alimentado o nosso planeta vai trazendo grandes riscos à população. Aí você está vendo a quantidade de lixo que desenvolve em um lugar só. Imagine o lixo total do planeta, né? Essa quantidade de lixo, ela desenvolve um líquido chamado chorume, que é muito ruim. É um caldo grosso e escuro, que se entrar em contato com a terra, ele é infiltrado também para o subsolo e contamina as águas subterrâneas, fazendo com que essa água que nós bebamos esteja contaminada. Por isso, quando a nossa
agenciadora de água que bota para nossa casa, a água encanada, a Embasa, ela trata a água que vem dos rios. Ela passa por um tratamento. E para chegar até nossas casas, um tratamento com cloro, né? Um tratamento de limpeza, de filtração. Por quê? Porque a água do subsolo muitas vezes está contaminada. As águas. Como já vimos, existem várias hipóteses para a origem da água do nosso planeta. Uma é aquela que diz que a água surgiu do processo intenso de vulcanismo e o vargoso resfriamento da Terra. Diz-se por aí que a Terra era muito fria e foi derretendo aos poucos quando se fez a luz e tudo foi derretendo e surgiu os lagos. Mas é uma hipótese, nós não sabemos. Quando é hipótese, é uma suposição. A atividade proposta para a fixação, que vai ser, essa referida atividade vai ser transcrita nos seus cadernos. Algumas mães estão fazendo a impressão, excelente. Algumas pessoas estão copiando a sua resposta, também excelente. O importante é que você resolva a atividade. Eu estou deixando ela também em PDF, né? Mas tem aqui. Essa é uma atividade de pesquisa. Eu preciso que vocês se orientem tanto pelo seu livro, como pelo seu caderno, essa atividade de estudo, pelo seu slide, como vocês pesquisem também, para que se torne necessário o aprendizado. E a gente está aprendendo nessa situação, como eu falei, é uma situação contínua que nós estamos levando um aprendizado certeiro, mas que nós vamos estar sempre retomando para que vocês estejam com compreensão do assunto, né? Então, aproveitando que aprendemos durante as aulas de ciência, essa aula agora, os livros, marque a questão em que melhor define corretamente o que é a hidrosfera. Aí você vai ler qual dessas aqui você acredita ser hidrosfera e vai marcar um X, né? A água ocupa 76% da superfície terrestre. Por isso, muitos dizem que o nosso planeta deveria chamar-se água e não terra. Aprendemos a quantidade de água total do planeta, mas afinal, quantos por cento de água doce e salgada existe no planeta? Marque a questão que responde corretamente a pergunta. Aí você vai ver qual da quantidade certa e marcar. As marés são elevações e rebaixamento das águas. Assim, marque a questão correta sobre as marés. Pesquise o que é maré. Eu falei aqui no vídeo, né? A importância dela e como ela ocorre. Aí vocês vão me dizer, pesquisar. Pode botar lá no Google, maré. Você vai achar a resposta. Marque aí qual é. É um fenômeno causado por terremotos no mar, provocando muita destruição, sendo mais comum na Ásia. Que fenômeno é esse? Marque a questão correspondente. Você vai pesquisar e ver que questão é essa aí, que situação é essa. É só pesquisar também. Gente, preciso que vocês pesquisem, que vocês façam estudos, que vocês vejam vídeos. Mas isso não só depende da gente. Porque nós estamos falando de água e uma água é muito importante para mim e para você. A água é um líquido natural de suma importância. Então, a gente está estudando não para fazer a atividade da prova e a revisão, nós estamos estudando para a gente poder ter esse conhecimento específico na nossa vida, né? De acordo com o que aprendemos durante as aulas, vou até corrigir, sobre os rios, marque somente a questão incorreta. Qual é a questão incorreta aí, né? Você faz uma pesquisa sobre o rio, porque a gente falou sobre isso no seu livro, a gente só vai complementar. De acordo com o que aprendemos, o que é uma bacia hidrográfica? Olha aí, é uma pesquisa, é fonte de pesquisa. Utilize seus conhecimentos aprendidos durante a aula, estou colocando geografia, para marcar a questão que corresponde corretamente ao que é um lençol freático. E aí eu coloquei bons estudos. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. O que nós fazemos é uma simples coisa, mas se nós fizermos ela com todo carinho e total amor, ela não passa a ser. O oceano nunca será menor. Sem ela, o oceano vai ser menor se a gente não fizer a nossa parte. Então, que façamos a nossa parte, porque os créditos serão e virão para nós. Estarei deixando a atividade em PDF, né?
para que vocês possam estar fazendo essa pesquisa. É uma atividade proposta de pesquisa. Por favor, realize no seu caderno. Coloque as respostas, pesquise, estude e se alimente do que é bom, né? Como foi dito aí, grave, disse Madre Teresa de Calcutá: o que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Imagine uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano ainda seria menor. Nós estamos agregando conhecimento. Então, eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, mas nós juntos podemos fazer um oceano cada vez maior de conhecimento. Podemos aprender algo mais. Eu vi relatos de mães que estão aprendendo com seus filhos, aprendendo de novo. Que legal, que interessante. Faça isso também. Procure, né? Entenda, compreenda. Algumas erratas, a Pro vai estar fazendo a correção, mas vai para todo mundo de uma forma muito legal. De coração, que Deus nos abençoe, nos proteja e que essa aula ela seja de rico aproveitamento para vocês. Um beijo e até logo. Até breve.